noite a todo mundo que está chegando. Boa noite, Valquíria. Obrigada a vocês por estarem chegando. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal acabar de entrar. De qualquer maneira, é uma lei. Ai, vai ser meio difícil para mim isso. De qualquer maneira, é uma alegria enorme estar aqui com a Valquíria. Eu estou tentando equilibrar o meu telefone de um jeito que parece impossível, então, enfim. Só Você um me escuta pouquinho. bem, Eu Carla? tenho que. Escuto bem. E você? Sim. Tá ótimo. Uhum. Então, só um pouco, porque o pessoal da rede que está recebendo a gente aqui hoje com tanta hospitalidade me pediu para não esquecer de gravar. E então eu estou tentando atender a esse pedido, mas eu ainda não descobri aonde fica o botão de gravar. Então, Eu acho que é o final. No final eles aparecem a opção de gravar. ah, tá. Ok. Tudo bem. Então, já tem bastante gente aqui, né? Eu acho que a gente... É que ainda não são 6 horas em ponto. Por isso também que eu estou deixando correr um pouquinho, já tem... Vamos ver como é que a gente... Tá, a Juliana já está me explicando que é no final, então tá bom. Bom, pessoal chegando, todo mundo bem-vindo, bem-vindas. A gente está aqui com a professora Maria Valquíria Cabral, com quem a gente vai começar a conversar daqui a alguns minutinhos. Eu sou a professora Carla Rodrigues e estou aqui muito grata à Rede Brasileira de Mulheres Filósofas e especialmente na figura da professora Carolina Araújo, que é minha colega de departamento e que tem desenvolvido um trabalho incrível nessa rede, com outras amigas que também estão aqui, mas eu sou especialmente grata a ela pela nossa possibilidade de interlocução. Então, acho que... Olá, Kátia, Marina, a gente está vendo as pessoas chegando e já já a gente começa. Que agora é que são 18 horas, né? Então, nosso horário aqui está como previsto, certo? Vamos lá, tem bastante gente já. Vamos começar. Então, nós vamos começar agora oficialmente, tá bom? Agora que são 18 horas. Então, eu quero agradecer muito esse espaço cedido pela Rede Brasileira de Mulheres Filósofas. O Laboratório Filosofias do Tempo do Agora tem orgulho de fazer parte dessa rede, tem orgulho de desenvolver projetos conjuntos com essa rede e acredita que essa rede tem um papel fundamental na disseminação do pensamento filosófico de mulheres, que é ainda muito incipiente no Brasil, mas que eu acredito que será cada vez melhor e mais bem estudado e compreendido a partir dessa iniciativa da rede e de outras iniciativas que estão se articulando com a rede, como ela deve ser, né, no sentido de uma rede que
abraça e amplia seus horizontes e as possibilidades das suas parcerias, né? Então, agradecer muito à professora Carolina Araújo pelo esse espaço, a ajuda da Juliana Moraes Monteiro, que está aqui dando um apoio técnico fundamental, e a presença da professora Maria Valquíria Cabral, que vai conversar com a gente hoje a respeito da filosofia de uma mulher que eu admiro muito, que é a Drusila Cornell. A professora Maria Cabral, ela tem sido uma interlocutora importante no Laboratório Filosofias do Tempo do Agora, né, que tem atividades voltadas para a teoria feminista, embora não apenas, né? É exatamente nesse ponto de articulação com a teoria feminista que o laboratório faz parte da Rede Brasileira de Mulheres Filósofas. Eu já fiz um agradecimento, mas agora eu vi que a professora Carolina Araújo chegou, eu queria repetir, então, o meu agradecimento à professora Carolina Araújo pela oportunidade dessa rede, né? A professora Maria Valquíria, Maria Valquíria Cabral, com quem a gente vai conversar hoje, ela... bom, também quero agradecer a Carmel, que está aqui também ajudando na produção pela rede, né? Porque nós estamos, digamos, estreando nessa função, né, Maria Valquíria? Nessa função de fazer live. Então, a professora Maria Valquíria Cabral, ela é doutora em Direito pela PUC Minas, onde ela defendeu uma tese de doutorado sobre teoria feminista do direito e direitos humanos. Só pelo tema a gente já vê a importância e a contemporaneidade, né? Ela é graduada em filosofia e também em direito pela PUC Minas. Hoje ela é professora de ética do curso de gestão pública da UFRJ. Eu gostaria de passar a palavra para a professora Maria Valquíria fazendo uma primeira pergunta que eu acho que nos ajuda a situar a importância dessa autora, que é por que Drusila Cornell? Né? Quer dizer, por que foi a ela, ou nela, você foi buscar questões de uma teoria feminista do direito? Bom, aproveitar, só reiterar antes de responder sua pergunta, reiterar os seus agradecimentos à rede, à professora Carolina, que eu ainda quero conhecer, te agradecer e agradecer ao laboratório por essa interlocução, né? A Carla, eu descobri a Carla durante o doutorado, né, pelo livro, e depois, quando eu tomei posse e assumi aqui na UFRJ, eu acabei tendo a alegria de conectar as coisas, falar, bom, agora a pessoa que me inspirou na minha tese está aqui e agora eu trabalho com ela. Então é uma coisa muito importante, uma situação importante. E nesse contexto de difusão da filosofia feminista e das mulheres filósofas, eu acho que a gente tem que reforçar essas conexões, né? Então é um prazer estar aqui, fazer parte desse laboratório, fazer parte de tudo isso. A Drusila, ela apareceu na minha vida no final do doutorado. E isso foi uma grande... foi uma ansiedade muito grande na minha vida, porque eu não consegui, né, utilizar a teoria da Drusila na minha tese propriamente, apesar das várias conexões, né, com a tese como um todo. E eu descobri a Drusila Cornell em uma linha de pesquisa na PUC Minas, muito importante no JUP, que é o Núcleo Jurídico de Políticas Públicas, pela professora Marinela Araújo, que descobriu sobre a minha tese e falou, vem cá, a gente precisa falar sobre a Drusila. Só que na minha tese, propriamente, não deu tempo. E a Drusila se tornou essa promessa de pesquisa na minha vida, depois do final do doutorado. É aquela coisa, né, Carla? A gente termina o doutorado, mas, na verdade, a vida acadêmica e a pesquisa está começando naquele momento, né? É verdade. Isso é muito importante de dizer
para quem está no doutorado, né? Para não achar que a vida acaba no doutorado. Ela começa depois do doutorado, né? Ela começa. E também a importância da gente procurar sempre estar atualizando e procurando outras fontes, mesmo após o doutorado, né? Então, já que a gente vai promover um curso de filosofia e agora, e a gente tem aí no contexto também da rede de mulheres brasileiras, tantos cursos acontecendo, é importante a gente falar sobre essa busca contínua desse conhecimento. Então, o doutorado é uma etapa e a Drusila, ela ficou nessa promessa de uma etapa, de um momento posterior dessa etapa que foi o doutorado. Mas por que ela fazia tanta conexão com a minha tese? Porque ao longo do doutorado, falando sobre teoria feminista, um filósofo importante na construção disso tudo, né, que você também, Carla, utilizou na sua tese, que é o Derrida e também o Levinas. E a Drusila, ela é esse condão feminista mesmo dessas teorias, tanto de Derrida quanto de Levinas. E isso vai ser uma das questões que a gente pode trabalhar dentro da Drusila Cornell, dentro da obra da Drusila Cornell. Bom, a Drusila, ela é filósofa, formada, graduada, né, em bacharel em filosofia, com o doutorado, né, o Juris Doctor em Direito, né, Juris Doctor. Então, ela tem essa interlocução do direito com a filosofia. E a gente passa o curso inteiro a gente passa o curso inteiro de Direito batalhando para estudar filosofia, que muitos cursos de direito aí estão na resistência, ainda resistem a ver a filosofia como uma coisa, como talvez o elemento mais importante do curso de direito. E quando a gente se depara com o direito na filosofia, com a filosofia no direito, é sempre através dos mesmos filósofos, daqueles homens que participaram, os homens, né, que contribuíram para a disseminação de um direito extremamente falogocêntrico, né, já utilizando aí as palavras de Derrida. Então, a Drusila Cornell, ela foi uma escolha de pesquisa na minha vida, né, não de um pós-doc, mas de um momento pós-doutorado e continua aí, né, para poder a gente trabalhar um pouco mais essa filosofia do direito a partir do olhar da mulher, né, do olhar feminista e das questões feministas. Então, ela é uma filósofa do direito feminista, pouquíssima trabalhada no Brasil, pouquíssima conhecida no Brasil. Aliás, talvez até conhecida, né? Nem é traduzida. Talvez ela até seja conhecida um pouco hoje, mas por conta dos trabalhos traduzidos da Sheila Ben Habib, né, em português, no qual ela participa. Então, tanto da organização de um livro, que é o Crítica Feminismo com Crítica à Modernidade, né? E também o Debates Feministas, que é um livro mais atual, que vem mais atual em português, né? Porque o original dele é de 1995, da década de 90. Então, em português, é a versão mais atual da Drusila no Brasil hoje. Isso é uma pena, né? E mesmo assim, né, o Debates Feministas, o ponto central ali é a Butler e a Fraser, basicamente, né? Então, como o livro ele é uma discussão entre elas, o texto da Drusila fica até, às vezes, de lado em função disso, né? Bom, mas e aí é por isso a escolha da Drusila, por ser essa filósofa do direito importantíssima, e ela vai trabalhar com jurisprudência, ela vai trabalhar com princípios jurídicos da dignidade da pessoa humana, do direito à liberdade, né? Ela vai propor uma ação a esse direito da liberdade, direito à liberdade. Então ela vem por isso na minha vida, como pesquisa. E, assim, eu acho que isso que a gente comentou, né, que ela nem é muito traduzida, tem pouquíssimos textos dela em português e tal, nos faz ainda perceber que ainda há muito a conhecer da obra dela, né? E aí, nesse sentido, eu penso que seria importante a gente entender, a partir da sua pesquisa, né, qual é, digamos, a contribuição original que a Drusila pode nos oferecer
numa intervenção no debate público agora, né, nesse momento que a gente está, tão difícil que a gente está vivendo, né? Eu acho que a Drusila ela pode ajudar a gente a pensar o debate, né, atual por vários caminhos. Primeiro, eu vou citar aqui um amigo meu, seu fã também, viu, Carla? O Bernardo Nogueira, que falou esses dias aí, numa das lives dele, uma frase que eu achei simples e, ao mesmo tempo, importantíssima para a gente. A filosofia ela sempre vai ser atual, porque a filosofia reflete sobre a nossa existência. Então, a atualidade, né, de um filósofo bem pensado, bem trabalhado, está presente pelo simples fato desse questionamento acerca da nossa existência. Os filósofos políticos, né, da filosofia política, mais ainda, né, uma vez que a gente precisa desse ético mais refinado nesse momento. Está falhando. Chegou a congelar um pouco, Valquíria. Com a professora Maria Valquíria, acredito que ela esteja, que já ela esteja de volta. Eu estou aqui nessa conversa com ela porque, na verdade, a Drusila Cornel foi uma autora importante, como ela disse, que ela me conheceu a partir da minha tese de doutorado, né? A Drusila Cornel foi uma autora muito importante na minha tese de doutorado. Ela foi uma leitora, e ainda é, né, uma leitora importante da filosofia de Jacques Derrida, e ela estava, naquele momento em que eu estava trabalhando, há mais ou menos uns 10 anos atrás, ela estava já discutindo um problema que me interessava, que era um problema da relação entre ética e diferença sexual. Foi por isso que eu fui à Drusila. Eu fiz um percurso um pouco diferente do da Valquíria. Ah, Valquíria, que bom que você voltou, porque eu estava aqui. Eu estava aqui contando como é que a Drusila foi importante para mim, né? Como é que foi o meu percurso. Já que você não deu algum problema aí na sua conexão, eu então estava mencionando a importância que a Drusila teve no meu percurso, porque ela entrou na minha tese dentro desse debate sobre ética e diferença sexual, né? Mas eu acredito que, pelo que eu conheço do seu trabalho, que você já, como a pergunta que eu tinha feito, né? Quer dizer, que você já está trabalhando com outros temas sobre os quais a Drusila veio a pesquisar depois que eu já tinha defendido a minha tese. Então, acho que seria importante você retomar o que você dizia, né, sobre os exemplos e as possibilidades do pensamento da Drusila hoje. Então, eu dizia que a importância de a gente pensar a filosofia nesse contexto político como um todo, né? Então, o debate sobre ética e sobre filosofia política, seja por qualquer caminho, né, por qualquer filósofo aí da atualidade, dos filósofos do tempo do agora, né, da contemporaneidade, seriam importantes para se pensar as intervenções públicas. No caso da Drusila, especificamente, eu vejo ela como uma referência por dois motivos, né, principais. O primeiro deles é o fato de que ela caminha com a filosofia dela. Isso é muito interessante, porque atualmente eu acho que esse negócio de a gente ter que defender um posicionamento e ficar resistindo naquilo, muitas vezes faz com que alguns filósofos, somente no direito, né, você vê lá aquele debate de Robert Alex com Dworkin, aquela coisa, o filósofo vê que está com uma falha, mas continua insistindo. E a Drusila, ela tem caminhado, sabe? Ela tem levantado questões cada vez mais atuais de acordo com a pesquisa dela. Então, ela começa com esse debate de ética e filosofia e feminismo
que continua presente no todo o percurso dela, né? E ela, quando ela vai falar lá no início, né, na década de 90, final da década de 80, quando ela começa a trabalhar, né, publicar, né, as grandes obras, ela vai trazer algumas concepções daquela época, né, Habermas, Rawls, alguns debates daquele contexto, e ela, com o tempo, ela vai avançando nesses debates, mas o Derrida está sempre ali, junto com ela, né? Então, ela está sempre desconstruindo, a proposta dela é sempre de desconstrução. E ela vai desconstruir o feminismo, ela vai desconstruir a partir dessa noção ética, né? E é engraçado porque quando eu conheci a obra da Drusila, tinham me contado que ela era contra o feminismo, que talvez ela fosse até mesmo contra a Butler, né? E a Butler revisa todos os livros dela, né? Então, ela, na verdade, por ela ser desse movimento da desconstrução, ela traz o feminismo nessa pegada da desconstrução mesmo, né? E pensando a ideia da diferença sexual, desconstruindo inicialmente a filosofia a psicanálise de Jacques Lacan, né? E depois ela vai, ela até vai um pouco mais além do Lacan e atualmente ela vai abordar a questão do feminismo, da diferença sexual, mas já pensando numa psicanálise do Fanon, já trabalhando a questão de princípios que ela descobre com os projetos mais atuais dela, como o princípio do Ubuntu, por exemplo. Então, a Drusila, ela tem essa importância no debate político, inicialmente por mostrar essa necessidade de caminhar com a filosofia, né, de acompanhar as mudanças. E também porque ela tem sempre no debate feminista dela, né, nas questões sobre o feminismo dela, ela está sempre trazendo a questão das multiplicidades ou das diferenciações, né, como a palavra que ela gosta de usar, as diferenças das mulheres. Então, hoje a gente fala com muita naturalidade, né, interseccionalidade. Ela, inclusive, em um dos textos dela, ela põe em uma dúvida sobre o uso da ideia de interseccionalidade, mas isso isso é uma ideia que eu gostaria de abordar com mais calma no nosso curso, né? Porque, para não falar que ela criticou a Crenshaw do nada, não foi isso. Ela simplesmente ela faz essa desconstrução desse termo também lá na década de 90, né, gente? Então, assim, mas ela está sempre trazendo esse debate. Então, por exemplo, nesse texto traduzido dela do Brasil, do livro Debates Feministas, ela traz duas questões sobre as mulheres afro-americanas, né? Ela usa essa expressão, afro-americanas, a partir de pesquisas na área do serviço social, ligadas. Uma é a questão das pesquisas que são feitas sobre a alta taxa de gravidez em adolescentes, mulheres afro-americanas, e a outra sobre as mulheres, o sofrimento das mulheres afro-americanas com AIDS, tudo naquela época, né, final da década de 80, início da década de 90. E ela traz esse debate lá naquela época para falar sobre a importância do nosso feminismo ser capaz de abrir espaço, né? Não no sentido de que a gente né, que é o feminismo branco ou liberal é o portador da capacidade da oportunidade, não isso, mas de que todas as mulheres em geral que se propõem a um debate feminista, que tenham uma consciência de alteridade, né? Lembrando que ela é um pouco levinasiana também, então ela vai trazer essa problemática da ética da alteridade para dizer que isso não tem que ser atrelado ao feminismo. Isso é parte do feminismo, porque se assim não for, nem feminismo é. Então, quando Derrida vai propor lá, né, na gramatologia, tem para quem quiser mais informações sobre isso, tem um vídeo ótimo da Carla lá não precisa. Como é que chama aquilo? No tempo do agora, a questão do falodocentrismo, e ela vai pegar essa questão, né, da construção, da importância, né, dessa crítica derridiana do falocentrismo para dizer como que o nosso feminismo ele tem que ser um feminismo que atue contra essa construção patriarcal da sociedade.
e não um feminismo que seja um feminismo simplesmente ativista. No livro dela, Beyond Accommodations, ela, da década de 90 ainda, ela vai falar, olha, não adianta a gente chegar e levantar uma bandeira sobre vamos legalizar o aborto, se a gente não for capaz de teorizar sobre o que envolve as questões relativas ao aborto, né? Quem são as mulheres que morrem, por que isso acontece, o que o Estado faz quando ele controla nossos corpos, para além simplesmente de cercear uma liberdade nossa, né? Então, ela faz isso em oposição a alguns movimentos, não oposição, mas em desconstruindo algumas colocações feministas muito fortes da época e dizendo, gente, vamos com calma, vamos repensar essas questões com base nessa ética da alteridade, né? Então, ela vai trazendo essa percepção. Agora, eu tenho a impressão, né, quer dizer, pelo que eu falei um pouquinho aqui quando você caiu do que eu já estudei de Drusila, né, mas eu tenho a impressão que uma coisa importante que acontece no percurso filosófico dela é a ida dela para a África do Sul, né? Eu acho que quando tem um momento, né, nesse percurso dela que ela vai para a África do Sul e que alguma coisa ali se transforma, digamos, né? Quer dizer, ela estava, como você disse, né, preocupada e pensando nas questões das mulheres afro-americanas, dialogando com o feminismo negro nos Estados Unidos nos anos 80 e 90, mas aí em algum momento, né, desse percurso, quando ela vai para a África do Sul, e aí a gente pode lembrar que o Derrida também esteve na África do Sul, né, e acompanhou muito de perto as comissões de reconciliação, né, da África do Sul. Então tem aí um ponto de interseção entre a Drusila e o Derrida que se mantém, eu acho, nesse caminho pela África do Sul, né, mas o fato é que, bom, ele morre, né, em 2004, ela continua trabalhando, atuando, né? Então eu gostaria que você me contasse mais, né, e contasse para a gente, para quem está chegando agora, a gente está conversando aqui com a professora Maria Valquíria Cabral sobre o feminismo ético da filósofa Drusila Cornell. E aí, agora a pergunta que eu te faço é essa, Valquíria, qual é a importância da África do Sul, né, e do trabalho que ela vai fazer na África do Sul para o pensamento dela? Então, ela já, como estava dizendo, né, na década de 90 está falando tudo isso, e em 2003 ela vai fazer um projeto que vai chamar o Ubuntu Project, né, lá na África do Sul, que é um projeto que visa trabalhar, né, a teoria, porque ela inclusive reforça a importância desse debate teórico, atrelado a uma advocacy, né? Tá tão na moda agora a gente falar em advocacy. Então, ela já trabalhava isso lá na época, que nada mais é do que uma advocacia estratégica, muito mais voltada para políticas públicas do que propriamente para o embate no tribunal, né? Então, ela vai atrelar essas duas questões, né? Tanto a pesquisa teórica quanto a advocacy, nesse Ubuntu Project. E aí, lá ela fica, né, durante 4 anos, pelo menos, lá, especificamente lá, e ela vai desenvolver esse caminho que ela já estava propondo dessa necessidade de se pensar o feminismo ético, esse feminismo da alteridade, mas na África do Sul ela acaba encontrando o caminho do Ubuntu, né? Que nada mais é do que um princípio, nada mais né? É muito mais do que isso, mas a gente pode dizer que seja um princípio ético que vem iluminar essas questões da Drusila, sobre a ética e sobre o feminismo, né, propriamente. Então, na África do Sul, ela vai lidar muito próximo com as questões da Corte Constitucional da África do Sul e analisar como que a Corte Constitucional está não necessariamente aplicando o Ubuntu, porque ele não é um princípio dessa maneira
ocidental que a gente tem, que está acostumado, né, que a gente estuda nos livros de direito, você tem os princípios constitucionais, aí você faz a interpretação exegética, nananã. Não nesse sentido, mas como que o Ubuntu, como que essa filosofia do Ubuntu está presente em algumas decisões importantíssimas da corte, dessa corte que, né, que se torna uma corte constitucional, com o fim do apartheid, que promete ser uma corte revolucionária em algum sentido, né? Então, ela vai aproximar as pesquisas dela de um juiz chamado Albi Sachs. Tem um livro dela sobre ele, especificamente, junto com a outra pesquisadora que escreve bastante coisa com ela, a Catarina. E ela vai trabalhar um pouco sobre essa influência desse princípio como uma filosofia dentro das decisões da Corte Constitucional, né? Isso aproxima muito do que eu já vinha vendo no doutorado, ao longo do doutorado, sobre a importância da gente, não exatamente substituir, mas da gente talvez repensar um pouco esse princípio da dignidade da pessoa humana, que serve para tudo no direito e ao mesmo tempo não serve para nada. Então, como que o jogo político da dignidade da pessoa humana ele precisa ser repensado, não porque é falho, mas pelo simples fato de que já vem de uma matriz, né, ocidental, falocêntrica, do direito que precisa ser repensada. Então, ao repensar essa matriz, a gente pode colocar o que no lugar, né? E aí ela vem falando, olha, talvez o Ubuntu seja um caminho, porque é um caminho que pensa de maneira um pouco mais universal, mas sem tentar impor individualismos ou essas questões kantianas, né? Essa moral kantiana dentro do direito e dentro das decisões políticas, né? Então, essa é uma... É muito interessante, né, Valquíria? Eu conheci, assim, eu comecei a ler a Drusila porque ela era uma das organizadoras do congresso onde o Derrida apresentou o primeiro texto do Força de Lei, né? Ela era uma das organizadoras, ela estava naquele movimento dos Critical Legal Studies, né, e de toda a crítica, a necessária crítica ao direito não ser o campo, não ser aquilo que nos oferece justiça, né? Eu acho que foi aí que ela me capturou, porque como feminista, eu comecei a me engajar na leitura dela, porque como feminista ela começa a trabalhar sobre uma questão que eu acho que ainda é uma questão feminista importante e não resolvida, talvez não seja o termo, porque eu acho que nunca vai ser resolvida, mas que se nós vamos reivindicar, nós como mulheres vamos reivindicar igualdade em relação aos homens, né? Ou se nós como mulheres vamos reivindicar diferenças em relação aos homens. Isso é um problema histórico e clássico na teoria feminista, né? Porque reivindicar diferença quer dizer reivindicar uma singularidade de ser mulher. Reivindicar a igualdade, evidentemente, quer dizer poder fazer parte dessa categoria que você disse, pessoa humana, né? Porque essa categoria universal, a gente sabe que ela nunca necessariamente foi tão universal assim, né? E a Drusila faz uma proposição que é de que a gente não reivindique igualdade, mas que a gente reivindique alguma coisa na linha de uma equidade, né? Porque se a gente continuar, né, se nós mulheres formos só reivindicar igualdade em relação aos homens, nós iríamos reforçar esse lugar do masculino como um lugar do padrão heteronormativo ao qual todos temos que acessar, né? E todas teríamos que acessar. O que significa, na verdade, reforçar esse lugar de poder e nos colocar num lugar permanentemente secundário. Quer dizer, então, a busca do direito, né? Quer dizer, a busca de uma justiça ou de uma igualdade pela via do direito acabaria reforçando
determinados modelos de direito aos quais a gente, na verdade, deveria combater. Foi aí que eu, enfim, me capturei por ela e fui adiante. Mas é interessante porque você menciona essa categoria da pessoa humana, né? E eu fico pensando como que toda a discussão colonial hoje, né, da violência colonial, é justamente ligada a essa categoria no sentido de dizer quem pode e quem cabe na categoria de pessoa humana e quem não cabe, né? E talvez esse seja um dilema que o direito ainda não conseguiu enfrentar, né? Porque o direito, ele talvez só possa oferecer direitos a quem já tem direito de ser uma pessoa humana. O direito foi criado para isso. Foi uma pergunta, né? Mas, enfim. Não, sim, mas é a deixa. O direito foi criado para isso, né, Carlos? O nosso Estado de Direito hoje, pelo menos dentro dessa concepção civilizatória, digamos assim, é um direito literalmente construído para os homens, porque não foi à toa, a gente aprende, né, no curso de Direito, mas às vezes até antes a gente aprende que, não, está escrito homem aí, mas quando é H maiúsculo quer dizer todo mundo, quer dizer humanos, né? E lá na Declaração do Homem e do Cidadão, a gente engole aquilo, né? Que em 1789 construíram aquilo ali para todo mundo. Era só porque, é francesa na época, não era comum, né? Tanta coisa. E na verdade não, né? Daí Olympe de Gouges, que foi guilhotinada porque falou que tinha que ter mulher no meio, né? Porque denunciou que os trabalhadores e as mulheres participaram do embate e não levaram o prêmio, né? Então, o direito ele é construído para isso. E a gente passa um pouco enganado, né? E a gente, quando eu falo a gente, o estudante, o jurista, né? O estudante de direito, o jurista de hoje, acaba passando enganado por isso. Então, eu acredito que o que a Drusila faz com essa pesquisa pela jurisprudência na Corte Constitucional da África do Sul é tentar mostrar como que a gente tem que pensar o direito diferente. Não é esperar desse direito à igualdade, né? Mas é reconstruir esse caminho desde a origem. Então, quando a gente está lá pensando sobre todos são iguais perante a lei, né? Homens e mulheres. Primeiro, o que é essa noção de todos? O que é essa noção de igualdade? O que é essa noção de homem? O que é essa noção de mulher? Então, e ela começa de trás para frente. Né? A frase toda, né, Valquíria? Pois é. Não fui eu, não, foi ela. Né? Quando ela vai falar lá da diferença sexual, né? Lá no início dela, ela está desmontando a ideia de homem e mulher. E depois ela vem, né, desmontando essa noção de igualdade quando ela passa a pesquisar a Corte Constitucional, por exemplo, né, africana. E atualmente eu acredito muito com o último livro dela, né, O Espírito da Revolução, The Spirit of Revolution, ela vem desmontando todos, né, porque ela vai mostrar que isso tudo, ela, inclusive, nesse último livro, ela vem usando as palavras decolonial, né? Ela vem usando esses termos, né? Decolonial, porque é inglês, tá? Não tem tradução ainda, é descolonial. Tudo bem. Eu topo. E aí ela vem desconstruindo tudo isso. E agora que eu falei desse livro, eu lembrei de uma coisa que me chamou muita atenção nos textos dela, é que ela sempre mostra quem ela é. E eu acho que isso é fundamental para a gente reconstruir todas as noções de direito, até mesmo de filosofia. Essa responsabilidade epistemológica, sabe? Então ela vem dizendo, olha, o tempo inteiro, olha, eu sou um pouco marxista, sabe? Eu comecei lá com a escola de Frankfurt, lembrando que ela, né, fez um doutorado em Direito, ela aprendeu lá com a escola de Frankfurt. Ela vem falando, olha, eu já desconstruí o Habermas, eu já apoiei o Rawls, porque era o que tinha, né? Ela fala isso nos livros mais recentes de 2010 para cá. Então, assim, essas oportunidades aí de dizer quem é, do que vim, para o que vim, eu acho que isso também é uma guinada importante que a filosofia feminista tem que manter,
sabe? Não é essa coisa de a minha razão, ela do caráter da essência, né? Então, eu penso assim, né? A justiça é porque não, você tá propondo essa ideia, essa justiça, porque você tem uma base anterior e vamos mostrar qual que é. Se a gente conhecesse esse caminho no direito, por exemplo, desde o início, ficaria mais fácil mostrar como que muitas vezes o princípio da dignidade da pessoa humana é insuficiente, por exemplo, né? Então, eu acho que isso também é uma questão muito importante. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. A conferência que você vai fazer no nosso curso, no curso que o Laboratório de Filosofias do Tempo do Agora está oferecendo, que enfim, que a sua conferência vai ser já mais para o fim do curso, né? Que a gente tem aí um percurso, né, de autores e autoras que a gente vai percorrer, vamos apresentar vários autores e autoras, a Chantal Mouffe, a Judith Butler, mas também o Rancière, mas também o Agamben, né? Nós não vamos apresentar só autoras mulheres, vamos apresentar homens e mulheres, mas sempre nessa discussão ético-política, né, que dá título ao curso. Você pretende, na sua conferência, fazer esse mesmo gesto da Drusila, que é trazer o seu percurso? Porque eu acho muito rico essa ideia de que é uma ideia da Donna Haraway, né, que é dos saberes localizados, né, de que ela é uma feminista estadunidense, branca, que vai para a África do Sul pensar o problema do racismo enfim, e se colocar dentro disso a partir de uma perspectiva de alguém que está buscando um outro campo, né, do direito. Eu acho que é isso que nos encontra, né? Eu, você e a Drusila, né? Que é uma busca por uma outra forma de pensar o direito, né? Você também pretende contar o seu percurso para a gente na sua conferência? O percurso ele vai ser contado na medida que a gente consegue aproximar mais ou menos de alguns autores, né? Então, por exemplo, não tem como, eu, Valquíria, não consigo não consigo deixar de explicar a Drusila sem me apoiar no Derrida, por exemplo, ou mesmo em Levinas, porque são autores que fizeram parte da minha formação no pensamento crítico do direito, né? Porque, obviamente, que na formação de filosofia a gente encara um pouco de tudo, mas quando eu comecei a pensar a crítica do direito, eles é que correspondem a algumas expectativas. Então, isso vai aparecer. E a Drusila facilita muito a minha vida, porque ela dialoga com todos com a maioria desses autores do curso. Não, e do curso como um todo. Então, assim, a conferência ali no final do curso, ela faz muito sentido porque, por exemplo, quando ela vai falar de alteridade, agora nos escritos mais recentes, ela está o tempo inteiro falando da não violência, da relação de não violência com o outro, que é o livro da Butler, que vai ser muito trabalhado no curso, né? Claro. O curso novíssimo, o livro novíssimo dela, que a gente já, né, o pessoal da linha da Butler já está com ele na ponta da língua para apresentar no curso. E você também, quando for falar, a gente já vai ter tido a parte sobre o Derrida, né? Já vai ter tido o Derrida. Ela também tem um capítulo inteiro sobre a Chantal Mouffe, então a gente vai tentar fazer essa conexão de alguma forma. Essa conexão entre ela e a Chantal Mouffe eu tenho muito interesse, porque são duas autoras pouco lidas no Brasil. A Chantal Mouffe é um pouquinho mais lida do que ela, em parte por causa dos textos que ela escreve com Laclau, em parte porque tem bastante tradução em espanhol, mas ela também é uma autora que me interessa muitíssimo, porque eu acho que justamente acho que isso é uma coisa que a gente tem pouco aqui ainda, que são mulheres filósofas pensando o feminismo dentro de um campo da filosofia política, né? Quer dizer, não pensando o feminismo apenas dentro do feminismo, né? Quer dizer, expandindo o problema do feminismo, que é o problema
digamos, né, de como obter igualdade ou como obter direitos para homens e mulheres, né? Não vou me restringir apenas à igualdade, mas como é que a Chantal Mouffe e a Drusila, elas levam... A Butler também faz isso, né? Mas a Butler é muito lida no Brasil, então, enfim, né? Mas como a Drusila Cornell e a Chantal Mouffe, elas pegam esse problema, que seria, digamos, um problema feminista por excelência, e leva para a filosofia política de modo a dizer, olha, não há pensamento político possível, nem jurídico, né, sem considerar as mulheres, né, sem considerar a diferença sexual, e agora não apenas as mulheres, né, mas ao longo do percurso, né, sem considerar as mulheres negras, sem considerar as pessoas negras, sem considerar as pessoas trans, sem considerar as pessoas homossexuais, e assim sucessivamente. Uhum. A Drusila, ela vai fazer... Por isso que eu quis reforçar no início que ela é filósofa do direito, porque ela faz o que o pessoal do direito está esperando, que é aquela coisa assim, vamos analisar os cases. Então, o filósofo político, ele é importante como um todo para se pensar o direito, né? A filosofia política, ela é importante para se pensar o direito. Mas para aqueles juristas mais clássicos, a gente ainda vai trazer tudo o que pode ter sido discutido ao longo do curso, para no final falar, olha, a gente pode pensar um case aqui na África do Sul, e a nossa tentativa no curso vai ser relacionar isso com alguns cases no Brasil também, né? Tem um caso... Muito bom, por exemplo. Dá um exemplo aí. Gostei disso. Tem um caso que ainda não está finalizado, né? Eu vou pegar um dos menos polêmicos da atualidade, porque a gente está muito falando sobre Black Lives Matter, sobre a questão política mesmo do nosso governo e tudo mais. Mas eu vou falar de alguma coisa um pouquinho mais diferente aqui agora e deixar esses mais polêmicos para o curso, que aí as pessoas ficam com mais vontade. Mas tem um que ainda não terminou, que está tá suspenso, né? Tá engavetado, digamos assim, no STF, que é sobre a possibilidade do uso de banheiros públicos por pessoas trans. E esse caso, ele é muito interessante porque ele já tem publicado dois votos que conduzem ao mesmo resultado, mas eles têm um suporte um pouco diferenciado, que mostra esse trabalho da filosofia por trás. Uma decisão, salvo engano, agora eu vou até, não vou errar o nome do ministro, não, vou deixar em suspenso aqui, mas um dos ministros escreve, acho que Barroso, todo baseado na dignidade da pessoa humana, e concede, né, reconhece o direito do uso de banheiro por pessoas trans, da forma como se identificarem, e ainda concede a indenização, porque é um caso em sede de recurso extraordinário, e o outro do Fachin. Só que o Fachin, na hora que ele constrói a decisão dele, ele constrói sobre o princípio da alteridade. Então tem elementos básicos assim, ao longo da decisão que se você parar para perceber, o caminho pode ser outro. E ela fala muito isso nas decisões dela. Ela fala assim, olha, ela fala muito isso na obra dela. Ela fala, não é só buscar, por exemplo, o direito ao aborto, o direito das pessoas trans a usarem os banheiros. Não é só isso. É mais do que isso. É entender que o caminho que a gente percorre para conseguir esses direitos, ele vai ter resultados diferentes na vida, né, concreta. Então ela pega o Ubuntu, por exemplo, e traz para cá, para quê? Para a gente parar com esse raciocínio, para a gente parar não, pelo menos para a gente desconstruir esse raciocínio individualizado, desse sujeito individual, único, exclusivo, digno da pessoa humana lá, com esses julgamentos morais todos da autonomia kantiana, e fala, olha, vamos pensar o Ubuntu, por exemplo, né? Eu sou porque nós somos, é a frase mais comum, mas não significa só isso, né? Significa um monte de outras questões ali por trás. Mas ela vai falar, se a gente pensa pelo outro, né? Se a gente concede, por exemplo, se uma corte concede um direito ao outro, pelo chamado do outro, né? Por tudo aquilo que o outro desconstrói em mim, por tudo que o outro pode desconstruir,
aquilo te dá subsídio muito maior para transformações do que simplesmente esse reconhecimento individualizado, exclusivo em caixinhas, que é próprio do nosso direito atual, né? Do direito moderno, que alguns acham que já é contemporâneo, mas que eu insisto que é moderno ainda. E aí é importante, eu acho, lembrar, né, que você mencionou que um dos poucos livros que a gente tem dela é justamente o feminismo como crítica da modernidade, né? Quer dizer, como que é importante, como é importante, né, a gente recuperar que o feminismo ele é uma ferramenta de crítica a certas categorias modernas, né, que se mostraram insuficientes ou excludentes ou incapazes de dar conta de um projeto de justiça, né? Então, quando você chamou aí de direito moderno, eu acho que você também está se referindo a isso, né? Ao fato de que o direito moderno ele não foi capaz de dar conta, né? Então, quando a gente fala em desconstruir, é importante, talvez, para quem não conhece o Derrida, né, e para quem não conhece o pensamento da desconstrução, chamar a atenção para o fato que a gente está falando que desconstruir é um caminho para aprimorar, né? Não é um caminho para destruir, né? É um caminho para aprimorar, no sentido de que aquilo que restou, né, que restou não resolvido, que restou impensado, para usar um termo que o Derrida usa bastante, né? Aquilo que restou impensado, né, é retomado para ser pensado e para que o que foi construído, usando como fundamento aquilo que restou impensado, possa ser desconstruído para ser repensado, né? Então, eu acho que tem um elemento aí do pensamento da desconstrução que é importante, que aparece, ou que é uma espécie de fio condutor, digamos assim, né? De várias teóricas feministas críticas do individualismo, né? Então, quando você diz, né, que uma das possibilidades do Ubuntu é eu sou porque nós somos, que era a frase que a Marielle Franco repetia com tanta propriedade durante a campanha dela, né, é justamente uma maneira, né, de criticar o individualismo, mas de não também, digamos, acreditar numa universalidade, né, o nós somos, então, apagando o eu sou, né? É uma maneira de tensionar a relação entre o que eu sou e o que nós somos, né? Então, há uma totalidade aí que não se fecha. Olha, tem uma pergunta da professora Carolina aqui. Ela diz que gostaria de saber mais da crítica da Drusila ao Kant e pergunta, o problema é sobre a forma da regra ou é sobre a nossa dificuldade de identificar os particulares que recaem sobre a regra? Uma boa pergunta, que eu certamente não saberia responder. Então, mas a gente tem 10 minutinhos ainda, então se você puder contemplar essa questão da professora Carolina, a gente aí depois vai para o encerramento. A Drusila, ela está muito reforçando o tempo inteiro como que a ideia de ética para ela não é uma ética de sistemas, de regras, né? Então, ela até nesse livro, nesse artigo já traduzido no livro dos debates feministas, ela reforça o tempo inteiro que a ética ela é um chamado à responsabilidade com o outro. Ela não é um sistema de regras. Então, ela vai trabalhar muito sobre essa perspectiva de como que o feminismo ele não pode ser não pode ficar prescrevendo regras e fazendo julgamentos e definindo limites, né? Então, eu acho que quando ela ela não pega o Kant e desconstrói igual ela desconstrói, por exemplo, o Habermas, mas pelo menos não dentro dos textos que eu conheço dela, né?
Mas se a gente pudesse fazer essa desconstrução com a Drusila, desde da ideia de moral né, com a questão do imperativo categórico. Aliás, tem um trecho que ela fala alguma coisa sobre isso. Mas desde essa ideia de que não tem como você ter um fundamento exclusivo, porque aquele fundamento ele está sempre partindo, né, de um lugar. Então ele não pode ser universalizado como queria Kant, e com isso, obviamente, também a questão da individualização, ela vai sempre trabalhar também essa perspectiva de que você não consegue, ao diferenciar, né, você também não pode se apropriar do outro. Dentro da ética da alteridade, que é onde ela começa, no Ubuntu a coisa já fica um pouco mais complexa, mas lá no primeiro dela, sobre feminismo ético, ela vai dizer, olha, você não pode se apropriar desse outro, dessa noção do que é o outro. Então, a gente não consegue nem determinar esse sistema de regras, a gente não deve, né, não pode nem determinar esse sistema de regras para o outro, e muito menos ser capaz de estabelecer exatamente quais a nossa dificuldade de identificar os particulares que recaem sobre as regras. Identificar os particulares não só porque a gente não consegue estabelecer quem são, mas pelo simples fato de que a gente não tem que ter esse olhar definitivo e sobre alguém, né? Então, eu acho que é um pouco nesse sentido que a gente pode desconstruir. Eu talvez dissesse que o problema de identificar os particulares que recaem... Eu talvez respondesse a Carolina de que o problema são os dois problemas, né? Sim. É a forma da regra e a nossa dificuldade de identificar os particulares que recaem sobre a regra, né? Porque a forma da regra supõe, né, sempre uma possibilidade de universalização que não se sustenta, né? Porque toda universalização vai produzir alguma exclusão, né? E quando a gente vai tentar resolver essa exclusão pelos particulares, a gente não é capaz de perceber que nem todos os particulares vão poder ser atendidos. Portanto, de novo, a gente vai recair em alguma forma de exclusão. Eu acho que é por isso que eu acho que é tão importante, né, que a gente pense que a Drusila Cornell entra na teoria feminista justamente para que a gente, como mulheres, né, seja como mulheres brancas, seja como mulheres negras, seja como mulheres trans, seja nos Estados Unidos, no Brasil ou na África do Sul, a gente, como mulheres, perceba que tanto na universalidade quanto no particular, a gente acaba ficando de fora, né? Bom, então, eu acredito que o mais importante ser dito agora é que a Drusila, ela é uma oportunidade de reforçar tudo que vai ser dito ao longo do curso com um viés, com um olhar para o direito, com um olhar para essa filosofia política mais voltada para esse instrumento que é a instituição jurídica, né? Então, considerando que, sob a minha perspectiva, o direito ele faz parte desse contexto político. Então, a gente vai tentar mostrar um pouco esse caminho do que está sendo dito por todos esses filósofos políticos, ou pelo menos por uma boa parte desses filósofos políticos do curso, nesse viés da Drusila, que ela já retoma ele de toda forma, né? Eu queria, Carla, só para finalizar, para mostrar esse caminhar da obra da Drusila, uma frase que está na obra dela de 2014, que chama Law and Revolution, na África do Sul, né? Que ela vai falar: não há luta feminista sem a batalha contra o racismo, o neocolonialismo e as formas contínuas de dominação imperial. Então, é isso. Acho que essa frase resume... é fantástica, né? Resume, e eu acho que ela, na verdade, eu acho que ela até resume o curso, né? Porque eu diria que ao longo do percurso, né, que nós estamos
propondo, né, de agosto a novembro, é isso que a gente vai discutir, né? Como não há possibilidade, né, de uma vida digna para homens e mulheres sem uma batalha, né, pelo fim do racismo, pelo fim da violência colonial e assim e pelo neocolonial, né, contra o neocolonialismo e assim sucessivamente. Inclusive chamar a atenção que tem um módulo do curso que é exclusivamente sobre isso, sobre esse tema, que é o Vitor Galdino e a Tássia Áquila, que vão tratar, que ao invés de tratar de um autor, vão tratar de um tema, que é descolonizando o feminismo. Então, eu queria... posso terminar, Valquíria? Claro. Se tem mais alguma coisa para Não, isso mesmo. Tá bom. Então, eu queria mais uma vez agradecer à Rede Brasileira de Mulheres na Filosofia, queria mais uma vez agradecer à professora Carolina Araújo, queria agradecer a Juliana e a Carmel por terem ajudado a produzir isso, queria agradecer à professora Maria Valquíria e queria agradecer, na verdade, também ao professor Marcelo Catoni, que foi quem nos apresentou. Né? Eu acho que foi um presente de Minas, né, para o nosso laboratório, que já tem uma ponte, né, uma espécie de ponte aérea permanente entre Rio e Belo Horizonte. Né? Então, muito obrigada, Valquíria, muito obrigada a todo mundo que participou, que nos acompanhou aqui nessa conversa breve, né, porém, eu acho que muito útil para esse tema, né? Que é como a filosofia feminista para além do que nos chega aqui. Né? E eu acho que isso... olha, a Carolina também é mineira! Uau! Eu acabei de perceber isso. A Carolina também é mineira. Então... Os mineiros vão dominar o Rio. Exatamente. É mais uma ponte entre Rio e BH. Muito obrigada, querida. Obrigada.